Queda de cabelo, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre queda de cabelo, causas hormonais para queda de cabelo, tá certo? Então a maioria das pessoas procuram a gente com queda de cabelo, entram na internet, começam a usar minoxidil, começam a usar dutasterida, finasterida, tudo da cabeça deles, sem avaliação médica. E hoje a gente sabe que tem vários tipos de queda de cabelo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre causas hormonais de queda de cabelo. E o que a gente tem que fazer, como avaliar melhor esses pacientes ou essas pacientes com queda de cabelo. Tá? Espero que vocês gostem. Na pós-graduação a gente discute bastante sobre todas essas questões, né, de avaliação de causas hormonais. Então a gente vai falando sobre as doenças, isso que causa queda de cabelo e como que a gente consegue melhorar isso. Que vai ser sensacional. Isso permeia todas as especialidades, né, pessoal? Então, vamos lá. Bom dia, meu amigo. Como E vai? aí, jovem, tudo bem? E aí, como estamos nesse Oi. final de semana aí de renascimento, de Páscoa, de encontros familiares, né? Com o menino dentro de casa, sem escola? É isso aí. E a gente vai discutir hoje um assunto muito importante, né, Bruno? Um assunto que mexe com a autoestima das pessoas. E a autoestima é tudo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre queda de cabelo, causas hormonais de queda de cabelo e o que é importante na avaliação de alguém que está com queda de cabelo. A gente fala que às vezes a gente faz diagnóstico na anamnese dessas coisas, né, Bruno? Na grande maioria das vezes, na verdade, né? A gente faz um diagnóstico com história clínica e exame físico. Exame complementar é para dizer se a gente está no caminho certo ou não, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente faz a anamnese de queda de cabelo? Então, olha só, pessoal, a gente vai falando aqui, um vai complementando o que o outro está falando. Ah, vamos ver, o Bruno deu uma travada aqui. Vamos ver se ele entra de novo. Início de lives. Conseguiu? Voltou? Voltei. Já estou Vamos lá. atenta aqui. Já estou atenta aqui. Então, como que a gente vai perguntar? A primeira coisa que a gente vai perguntar para a pessoa é há quanto tempo o seu cabelo está caindo, né? Tem quanto tempo? Isso é uma coisa que tem um mês? É uma coisa que tem 2 anos, né? E aí a gente vai perguntar também o que aconteceu logo antes do cabelo começar a cair. Então, o que é importante? Você teve Covid? Você teve uma virose grave? Você fez uma cirurgia importante? Usou anestesia? Foi demitido? Teve algum estresse? Né? Então, o fator desencadeante é interessante. Você tomou algum remédio? Usou algum hormônio? Então, a história é o mais importante para o médico, tá, colegas? É perguntar detalhadamente tudo o que acontece, assim, um ano antes do cabelo começar a cair, né? Tem gente que é 3 meses antes, quando é eflúvio, né? 3 meses antes é meio que uma data mais importante, né, Bruno? Ixi, gente, será que o Bruno tá travadinho? Bom, eu vou falando aqui. Ele entrou de novo. Ai, ai, tô de olho. Caramba, meu, vamos. Então, eu estou falando aquilo que eu falei, estou falando que o tempo, né, um ano antes, tudo que acontece na vida da pessoa reflete, né, em termos de fatores desencadeantes. O que mais, Bruno? É entender também que uma queda, ela é normal, né? É normal que nós vamos perder em média ali no dia entre 50 a 100 fios todos os dias, né? Então, uma queda, né, ela é fisiológica, ela vai acontecer. Além de todos esses fatores que você citou aí para trás, né, assim, de doenças, de remédios, de acontecimentos, de eventos, tentar também entender, e isso vai muito da pessoa, né? Essa questão da quantidade, porque tem gente que acha que não tem que perder nada, né? Tem gente que acha que realmente está perdendo muito e aquilo ali de fato faz sentido. Então, Quantificar, né, gente? O que o Bruno tá falando, quantificar essa queda de cabelo, quanto, né? Aí entrou. Quantificar, parou no quantificar, Bruno. de quantificar, então assim, mas você está perdendo o mesmo tanto, você acha que aumentou, você acha que diminuiu. Então, lógico, tem pessoas que
vamos botar umas aspas aí, não entendam como crítica, assim, que colocam muito drama na questão do cabelo. A gente tende, ainda mais vocês mulheres, que a gente sabe da importância disso para todo mundo. Então, assim, nossa, eu tô ficando careca, né? Já chega desse jeito. Assim, mas peraí, vamos lá. Quanto que você perdia antes? Como é que é essa questão da perda? O que você percebe que aumentou na quantidade ou não? Para a gente tentar realmente ter um posicionamento mais objetivo, né? Sem muita paixão nessa questão, porque às vezes está perdendo o que ela já perdia normalmente. Você acha que aumentou ou você acha que está perdendo igual? Então a gente tem que trazer essa informação até para trazer a clareza de que, olha, uma perda vai acontecer. E aí Muito você me disse importante. isso. Sabe aquelas fotos, né, Bruno? Eu peço a paciente para tirar foto. Então, no banho, pega tudo que cai no banho, coloca no cantinho. Depois, na hora que você vai escovar o cabelo após o banho, pega tudo aquilo e põe na palma da mão. Tira uma foto. Então, com isso, nós médicos já conseguimos ter uma noção que realmente, quando a mulher faz um bololô de cabelo na mão, tem alguma coisa errada, né? Porque tem mulher que vai no salão, lava a cabeça uma vez a cada 4 dias. Vai cair cabelo mesmo. Agora, todo dia a mulher lava o cabelo, todo dia tem um bololô e ela começa a ter falhas, é uma coisa que impacta mesmo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. A mulher geralmente sabe, né, quando o cabelo começa a cair demais, quando começa a cair mais do que o normal, mais do que o esperado. Então, a gente fica realmente muito, muito abalada, né? A gente fica muito abalada quando esse bololô da mão começa a ter um tamanho de uma bola de tênis. Mas é muito importante o médico ver isso. Porque às vezes a paciente perde um pouquinho de fio de cabelo ali, é normal mesmo. Tal dos 100 fios por dia dá vontade de matar, né? As dermatos, quando elas falam isso pra gente, o cabelo tá caindo muito. Ah, 100 fios por dia é normal. Mas o volume de cabelo tá caindo. Aí você faz um rabo de cavalo, vai mirrando, né? Então a mulher fala: olha, antigamente eu fazia um rabo de cavalo, tava aquela coisa grossa. De repente agora eu pareço um poodle que saiu do pet shop molhado, sem secar o cabelo, né? As descrições são exatamente essas. É Mas porque eu já importante, passei então, por isso. não, mas a gente fala, e a questão do rabinho de cavalo, o cabelo de cavalo tá miudinho, que não sei o que e tal. A gente escuta isso, né? É padrão nos consultórios. E é então importante ter essa noção de questionamento, né? Doenças prévias, Covid, então, para derrubar cabelo, então, é uma maravilha. Dengue também, né, Bruno? Dengue, teve muito dengue ano As doenças passado. virais, né, em geral, né? É, Obviamente, chegar nas questões, passar pelas questões menstruais, ainda mais quando nós estamos falando de mulheres em idade reprodutiva. Por quê? Porque um fluxo muito intenso, né, na menstruação é uma das causas de perda de ferro, não necessariamente uma anemia, né, mas uma perda de ferro no organismo. E a gente sabe que o ferro tem um papel fundamental nessa questão da homeostase capilar e que a gente precisa ter níveis satisfatórios de ferro circulando. Por quê? Porque senão o corpo vai priorizar esse ferro porque ele acredita ser vital. E cabelo e unha não é vital. Por mais que vocês considerem como vital, né, levem o meu coração, mas não levem o meu cabelo. Mas o organismo não interpreta assim. Então ele começa realmente a deixar o ferro mais disponível para aquilo que é realmente vital. E aí, realmente, nas causas das mulheres em idade produtiva, que tem um fluxo menstrual aumentado, essa vai ser uma das principais, né? E aí a gente depois pode entrar nas causas endócrinas. Se você quiser falar um pouquinho sobre a questão do fluxo ou já quiser entrar nas causas hormonais, vamos falar um pouquinho mais sobre a anamnese. Vamos vamos. destrinchar essa anamnese, que eu acho que os médicos hoje, eles saem da faculdade, na semiologia, não é assim, na minha época, né, eu andava com o livro do Mário Lopes debaixo do braço, assim, que era o livro de semiologia, o Mário Lopes era professor lá da FMG. Então, a gente tinha aula, eu não tive aula com ele especificamente, mas assim, a gente dá muito valor para a anamnese, é uma coisa que eu saí da faculdade sabendo bem, depois da endocrinologia, melhor ainda, e agora, com os anos de experiência, né, uns 22 anos de formada, aí a gente vai bater em cabeça e vendo tanto que o tempo gasto com as perguntas antes é muito importante. Por isso que hoje o médico de convênio peca muito nos diagnósticos, porque em 20 minutos você não consegue, né, fazer uma anamnese adequada. Mas eu acho importantíssimo também a gente perguntar sobre história familiar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A mulher, você tem alguma pessoa na família com queda de cabelo? Eu pergunto assim: alguém já teve alguma alopecia fibrosante? Que vai perdendo aqui, isso aqui vai andando para trás, gente. Essa linha aqui vai andando para trás, vai cicatrizando, negócio danado. Eu tenho um monte de paciente com isso. Alguém na família tem alguma doença autoimune como lúpus?
Isso eu sempre vou perguntar, as doenças que podem cursar com queda de cabelo. E alopecia androgenética. Você tem careca na família? Porque quando você fala assim, você tem alopecia androgenética? A povo fala, o quê? Você já vai saber. Então, você fala assim, o que é careca na família? Quem é calvo? Quem tem entrada muito importante? Vai assim, nossa, que entrada! Ah, meus irmãos todos são carecas, ficaram carecas com 30 anos. Opa, já tem uma genética para alopecia androgenética. Porque a gente tem que lembrar, gente, que nem sempre é só alopecia androgenética, tá? A gente tem que perguntar se a pessoa tem um histórico de SOP, mulher. Mulheres com síndrome de ovários policístico, um quinto delas pode cursar com alopecia androgenética, tá? Então, você tem cisto no ovário, irregularidade menstrual, acne, pelos no rosto, alguém na sua família muito próximo, irmã sua tem? Então, saber destrinchar essa questão familiar é essencial, tá? Perguntar essa questão de cirurgias nos últimos 6 meses, tem alguma cirurgia importante, teve algum estresse emocional importante, alguma virose importante, uso de medicamentos. O uso de medicamentos, tá, gente? Muito importante o uso de medicamentos. Tem remédio que mexe com a tireoide, a pessoa nem vai pensar, né? E a questão do fluxo menstrual. Então, mulheres, a gente sempre vai perguntar: sua menstruação vem de quanto tempo? Então, a pessoa jovem, geralmente, que não tem ovário policístico, e tal, ela vai 20, 28 dias. Seu fluxo dura quantos dias? Sempre perguntem, tá, colegas? Quantos dias dura o fluxo? Qual você usa o coletor? Você usa OB? Você usa absorvente? Aí eu vou perguntar, quantos absorventes você usa? Frequentemente a mulher vai dizer para mim, eu uso noturno 4, 5 por dia. Não é normal, tá, gente? Então, essa pegada de ter noção de quanto que uma mulher menstrua é importante. Então, 4, 5 absorventes noturnos de dia não é normal, tá certo? Não é normal. Aí você vai pensar, cara, essa mulher tá com ferritina baixa, saturação de transferrina baixa, ferro baixo, fica de olho nessa mulher, né? Então, quantificar isso. Tem história de endometriose, e a mulher na perimenopausa? Às vezes, ela não sangra tanto, mas ela sangra mais vezes. O fluxo é mais curto, né, Bruno? Então, a mulher começa a ter insuficiência de progesterona, ela vai ter ciclo de 21 em 21 dias. Toda hora ela tá sangrando. Aí o sangramento vai durar, em vez de 3 dias, 5 dias. Então, às vezes, não gasta tanto absorvente por dia, mas ela menstrua mais tempo e com mais frequência. Tem que gastar o tempo da consulta perguntando essas coisas, senão vocês não fazem diagnóstico. Perguntar também, e às vezes passa batido, o uso de hormônios. Né? Tá passando um gelzinho de testo, colocou o implante de gestinona por conta de uma endometriose, tá fazendo reposição hormonal e tem testosterona junto, ou tá usando DEA, né, o Ideia, DHA, que às vezes passa batido também, porque é um comprimidinho que você toma ali e tal, não sei o que, não, é um pré ashwagandha. e tudo. Então a gente tem que saber que essas prescrições, esses tratamentos hormonais envolvam os andrógenos, também podem entrar na onda ali e a gente passa batido e o paciente também às vezes não vai ligar, não vai nem se tocar que pode ser aquilo. Então, se a gente não tiver essa atenção de que essa possibilidade existe e não questionar, pode passar batido na tua anamnese. Aí passa lá uma causa tratável que você deixou comer mosca. Dietas também, gente. A pessoa que vinha Emagrecer. comendo emagrecimento muito rápido. Então, ó, agora com o Ozempic, com o Mounjaro, muito comum queda de cabelo após o início das canetinhas, tá? Porque a mulherada come sem parar, carboidrato, doce, fast food, e de repente começa a usar caneta e para de comer e não é orientado. Então, eu sempre falo, você quer fazer um tratamento com as canetas, vai no médico, faz exame, vê como estão seus hormônios, suas vitaminas, porque você simplesmente parar de comer, já estando com algumas deficiências, é um erro. E hoje a gente tem os obesos sarcopênicos, os obesos com deficiências nutricionais importantes. Obeso Então, desnutrido. obeso desnutrido, com albumina baixa. Então, assim, gente, não saiam usando caneta da cabeça de vocês. Médicos, façam um exame abrangente de sangue antes de iniciar. Suplementem proteína, suplementem aminoácidos nos pacientes que vão usar caneta, porque o cabelo cai mesmo. Pessoa que entra em blogueira, quer copiar dieta de blogueira, fazer dieta muito hipocalórica, dieta do HCG, 500 calorias, comendo nada de importante, sem uma nutricionista orientando você. Porque a gente tem que ter uma nutricionista, a gente fazendo uma dieta nutricionalmente densa. Porque senão você fica sem fome, fica comendo alface com salsão, achando que vai ficar gata. Não vai. Vai cair o cabelo mesmo. Fora que você pode atrapalhar sua tireoide na brincadeira da dieta hipocalórica, no excesso de jejum. Na pós-graduação de endocrinologia, a gente tem aula de jejum intermitente. Aula de jejum, a gente fala de jejum prolongado. Mas é importante, gente, A gente entender que o ensina. jejum
A gente ensina o jejum. O jejum é uma ferramenta, tá? Hoje virou modinha. Então, é uma ferramenta que tem que ser utilizada na pessoa certa, no momento certo, pelo tempo certo e sem exagerar. Porque depois fica um monte de blogueirinha aí falando que jejum faz mal, que não sei o quê. Por quê? Ignorância, né? A pessoa não sabe, né? Leiga, não entende. E aí faz jejum exagerado, sem orientação médica, sem estar preparado para o jejum e cai cabelo mesmo. O Bruno falou, cabelo não é prioridade. A menina que está com a tríade da mulher atleta, atletas profissionais, meninas que começam a perder gordura demais e param de menstruar. Quer dizer o quê, gente? A porcentagem de gordura corporal baixou demais, ao ponto do corpo falar, essa menina não pode engravidar nem a pau, não vai ovular, Vai dá um morrer. hipogonadismo central. Qualquer outra coisa acontecer, cai cabelo. Tá? Então, olha como é importante uma anamnese bem feita, um médico que entenda, preparado para fazer essa entrevista, tá? Atividade física, quantas vezes por semana, quantas horas? Às vezes a pessoa não é que ela come pouco por tanto que ela malha. Eu falo muito isso, ó, quer fazer low carb para emagrecer, mas faz 2 horas de spinning todo dia, talvez você não tenha que restringir tanto o carboidrato. Talvez você precise de uma nutricionista para adequar as calorias ao que você faz e aumentar a proteína. Então, tudo é importante. Volume de treino, né? O Bruno, brilhante o módulo, o Bruno sabe tudo de endocrinologia esportiva, vocês têm que ver o módulo dele, tá certo? Então, e a gente fala, ó, tem gente que quer fazer maratona, ultramaratona em jejum e low carb, e acha que vai ficar em jejum para sempre, não vai comer entre as provas. Não tá certo, tá? Muito cuidado em seguir modinha, gente. Então, o médico tem que fazer parte dessa decisão. E o endocrinologista é um médico muito preparado para isso. Tá? Então, por isso que em todos os módulos a gente está discutindo. Nutriente, queda de cabelo. Você aprendeu nutriente na sua residência, Bruno? Você aprendeu magnésio, selênio? A gente não aprende nutrientes nem na graduação, nem na pós-graduação, nem em residência nenhuma. Né? É Na sempre nossa, sim. um assunto deixado de lado. E é um dos motivos pelos quais a gente, né, criou essa pós-graduação, justamente para ensinar essas questões que são deixadas de lado. E essa questão nutricional, gente, dentro de uma especialidade metabólica, né, não tem como não falar de nutrientes do início ao fim, né? Desde a questão de, pô, para que serve a vitamina A, como é que identifica, como é que vê se tem deficiência, como é que repõe, e a função de todas elas, porque, querendo ou não, no frigir dos ovos, essa questão capilar, o pessoal fica preso na questão hormonal, mas é uma questão nutricional eminentemente. Né? Então, o médico, o profissional de saúde, mas o médico principalmente que lida com isso, ele tem que estar ciente, primeiro, tem que pegar essa primeira parte da live da Jana, destrinchou o que perguntar e como conduzir uma anamnese, escuta de novo, transcreve aquilo e memoriza aquele negócio, para você ter uma noção para que lado eu vou começar a minha investigação. Para saber assim, cara, eu vou ficar pedindo 500 mil hormônios, você está tirando para todos os lados, você não sabe para lado nenhum que você quer ir. Né? Então tem que direcionar realmente o teu raciocínio baseado nas queixas, saber, cara, essa pessoa está perdendo muito ferro na menstruação, ferritina vai estar baixa e tal, a pessoa está emagrecendo muito, está desnutrida, não está consumindo zinco, magnésio como deveria. Pô, como é que eu vou diagnosticar isso aqui? Como é que eu vou ver se os níveis estão baixos ou não? Baseado em exame de sangue apenas? Não. Então essa questão nutricional, que querendo ou não, está ali no cerne da perda de cabelo, da queda de cabelo, tem que estar incrustado em nós médicos que mexemos com isso, porque é uma coisa do dia a dia. Todo dia tem alguém queixando de queda de cabelo. Claro que não é só isso, mas nós temos que lembrar disso. Quando a gente vai falar, então a gente falou muito aqui, tá, gente, sobre exames, sobre anamnese, perdão. Isso é tão sério que os nossos alunos na pós-graduação de endócrino, eles têm acesso à nossa anamnese. Então, logo no primeiro módulo, a gente, assim, antes de começar, então a gente ensina, eu gravei, por exemplo, como que eu pergunto minha anamnese, né? E não é só anamnese endócrina, sou médica. Então, 22 anos de formada. O que eu pergunto hoje com tudo que eu aprendi? Lógico, com viés endocrinológico, porque eu sou endocrinologista, mas não é só hormônio, entende? Tudo importa, porque o ser é integral. As especialidades esqueceram isso. Então, até como é o seu hábito intestinal. A gente sabe que desbiose faz cair cabelo, leaky gut, inflamação intestinal. A inflamação intestinal reflete na inflamação sistêmica, né? Isso a gente sabe que o LPS, quando a gente tem uma permeabilidade aumentada, o LPS aumenta a PCR ultrassensível. Isso o SAAD da Unicamp fala.
A gente, todo congresso a gente vê isso. Então, é muito importante olhar o hábito intestinal, né? Todas as doenças, como Fasano fala, né? Todas as doenças começam no leaky gut. Então, você faz cocô todo dia? Como que é seu cocô? Você evacua normal? Então, o médico tem que perguntar. Ou mostra a escala de Bristol para o paciente, como que é? Como que é? Você tem diarreia? A pessoa tá morrendo de diarreia. Às vezes ela tem doença celíaca não diagnosticada, faz cair cabelo. Hoje a gente tem feito diagnóstico de doença celíaca em adulto, tá, gente? Minha paciente teve 50 anos, fez diagnóstico de doença celíaca e não sabia. Um monte de sintoma. E não, eu não estou falando de intolerância não celíaca ao glúten, tá? Estou falando de doença celíaca mesmo, com biópsia positiva. Então, é importante perguntar tudo para o seu paciente. E a partir do momento que você tem uma anamnese adequada, aí você começa a pensar nos exames, né? Então, o que é básico? Vamos falar do básico, né, gente? Porque, mas a live é de hormônio e queda de cabelo. É, mas a sua tireoide vai estar funcionando bem se você tiver com a ferritina de 8? Quantas vezes você pega mulheres com ferritina baixa? Lembro no consultório. Ah, não, toda semana, no mínimo duas, três ali, toda semana. Aí o pessoal passa T3, porque é modinha passar T3, e a mulher tá lá com zinco de 60, selênio de 45, ferro sérico de 40, saturação de transferrina de 10, uma ferritina de 20. Põe lá a ferritina de 30, mas tá normal. E a mulher com PCR ultrassensível de 5, VHS de 30, inflamada, aquela ferritina é inflamação, não é ferro, mas o colega só sabe pedir ferritina. Não consegue analisar que a ferritina é um marcador de inflamação. Que a gente, quando a gente quer avaliar a cinética de ferro, quando a ferritina está muito baixa, a gente é super fácil, tá? Fazer diagnóstico de ferropenia. A ferritina está de 8. Ah, ficou fácil. Mas se a ferritina tiver de 30, 35, dentro do normal, e aí você não olhar o resto, não olhar a cinética de ferro, não olhar ferro sérico, não olhar a saturação de transferrina, por mais que eles não sejam específicos, fidedignos, variem de laboratório para laboratório, contexto da cinética de ferro. Contexto é importante no raciocínio clínico. E isso faz diferença. Quantas mulheres eu pego que vieram de outros endocrinologistas com ferritina de 35 com ferropenia? Quantas, Bruno, você pega? Ah, não, esses são vários. Inclusive, a gente trouxe. Não pode ter nada, depois eu falo. Não, eu deixei para você falar mesmo. Inclusive, a gente levou no grupo esses dias, né, um artigo recente sobre a questão do ferro, metabolismo do ferro, e falando exatamente que você olha de forma sequencial, e não apenas ferritina, né? E às vezes a ferritina vai estar lá 30, 40, mas a saturação de 15, de 12, de 17, e claro que aquele ferro não tá sendo usado, é uma questão disfuncional. Não é questão de quantidade, é a questão de o que eu estou usando desse ferro. E muitas vezes a gente fica olhando lá que eu estou com a ferritina de 40, precisa subir, mas está com uma saturação de 35. Pô, às vezes não precisa, mas a questão, cara, não, tem que ser acima de 80 para todo mundo. Aquela questão de engessar protocolo, de engessar a forma como vem exame, engessar que eu só aprendi que tem que estar acima de tanto e abaixo de tanto. Não, meu, isso não é matemática. Né? Eu pego paciente com ferritina de 50, que tem queda de cabelo, mas o ferro sérico de 135, saturação de 35, mas tá lá com zinco baixo, tem outras coisas, mas é protocolo, ferritina tem que passar de 100. Exatamente. E é essa visão, né, mais 360 que a gente ensina na pós-graduação de como avaliar esses exames do ponto de vista prático, né, de como que a gente faz isso. Porque é uma queixa extremamente comum, é o dia a dia da gente. A pessoa vem emagrecer, mas tem queda de cabelo, mas tem queda de cabelo, tá na menopausa, mas tem queda de cabelo. Então a gente tem que saber olhar que não vai ser só ferro, não é sempre ferro, né? É ferro também, mas não é só isso. E aí a gente fica com um arsenal desse tamanhozinho que só pensa em ferro, ferritinho tem que estar acima de 100. Ah, tá 50, tem que estar 100, tem que estar 100, tem que estar 100. Peraí, pô. E as fórmulas prontas, né? As fórmulas, muita gente dando zinco em dose altíssima, aí a pessoa vem com deficiência de cobre. Aí o povo não sabe suplementar. Ô, gente, as pessoas estão saindo da faculdade sem saber como suplementar micronutrientes, nem como avaliar micronutrientes. Olha, o magnésio de 1,7 fala que está normal porque está dentro do valor de referência. A gente tem estudos que o magnésio abaixo de 2 estérico, sem ser eritrocitário, né? O Bruno dá uma aula sobre isso na pós fantástica, mostra os estudos, né, que respaldam essa afirmação. Tudo a gente mostra estudo, né, gente? Óbvio. É uma pós-graduação baseada em evidência, não dá para ser na orelhada como muitas pós-graduações que tem por aí, não. Porque a gente quer que os nossos alunos sejam questionados e que eles mostrem. Porque a gente Não. quer mudar o status quo. E mudar o status quo não é fácil. Ele exige muita
ética, responsabilidade e competência. Modéstia à parte, competência é essencial. E mostrar os estudos atualizados, com mais nível de evidência possível, né? Porque a gente sabe que a melhor evidência é aquela que é a maior evidência disponível, né? Seja ela uma meta-análise de ensaio clínico randomizado ou uma meta-análise de estudos observacionais com uma boa avaliação de Bradford Hill, por exemplo. Então, isso Uhum. a gente fala sobre isso na pós. Então, o magnésio lá, 1,7 está dentro do valor de referência, quer dizer que está bom. A pessoa tendo cãibras, tendo polimorfismo com baixa absorção de magnésio, a gente vai repor. E tudo bem, a pessoa não vai ter uma intoxicação. Se a gente toca magnésio em dose altíssima em grávida com eclâmpsia, não tem efeito colateral. As pessoas têm pavor de magnésio oral, né? O máximo que vai acontecer, se você for muito sensível, é soltar o seu intestino. Você não vai ter uma intoxicação por magnésio oral. Hoje, os endocrinologistas, os médicos em geral, têm muito medo do magnésio. A nossa dieta é pobre em magnésio, a água é pobre em magnésio. Magnésio é um nutriente essencial para tudo, para osso, é com fator de várias enzimas, né? Então, é importante, gente, quando a gente vai falar de queda hormonal, ou alterações hormonais e queda de cabelo, os micronutrientes são essenciais nessa avaliação. Não adianta você falar assim, é sua tireoide da T3, talvez até piore a queda de cabelo, tá? Dependendo do paciente. T3 em excesso cai cabelo. Então, vamos falar aqui, ó, hipotiroidismo. Né? O hipotiroidismo, vamos falar um pouquinho sobre a queda de cabelo e o hipo, Bruno. Bom, então essa é realmente uma das outras principais causas de queda de cabelo, hipotiroidismo. Né? E por mais que às vezes a gente fique mais focado na questão da fadiga, temperatura corporal, a indisposição, a pele seca, o cabelo vai entrar com certeza numa dessas queixas mais comuns. Né? Então, as alterações tiroidianas, eles basicamente alteram o quê? O ciclo folicular. Né? Então, eles vão promover o que a gente chama de eflúvio, né? Que é a queda geral, que a gente chama de eflúvio telógeno. Né? Então, os fios vão se tornar mais secos, mais finos, mais quebradiços e tudo mais. E esse afinamento gera com que essa queda ocorra sem que um outro fio esteja no local. Então, é uma causa das mais comuns, ainda mais no consultório, em mulher jovem, de queda de cabelo. São as alterações tiroidianas, sejam para hipo, para pouco, seja para hiper. Tá? O hiper também causa. Então, não é apenas hipotiroidismo que leva à queda capilar, mas o hiper também. A gente tem que ter homeostase da tireoide, que a gente fala em medicina, tá? Para os colegas médicos aí, a homeostase é tudo, e endocrinologia também. Hoje virou moda usar T3, né? A gente fala disso, a gente prescreve, eu prescrevo extrato de secado de tireoide de porco, eu prescrevo T3, mas para quem precisa, na quantidade certa, quando necessário. E isso é o que falta hoje, que não é ensinado, porque a maioria dos guidelines não fala sobre isso. A gente tem guidelines britânicos que já falam sobre o uso do T3 do extrato, mas no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem. Não existe essa cultura, existe ao contrário, né? Um tabu muito grande, uma desinformação que só atrapalha. Então, e aí os médicos começam a prescrever de orelhada, né? Não sabem o que estão fazendo. E às vezes chega um paciente com TSH de 0001, suprimido demais, porque eles falam que quanto mais baixo, melhor. Tem gente que ensina isso em pós-graduação. Isso não está correto. A gente pode ter perda óssea se ficar muito baixo o TSH. Isso é muito importante que seja falado. Então, excesso de hormônio tiroidiano faz cair cabelo. A falta de hormônio tiroidiano faz cair cabelo. E a incapacidade do hormônio de funcionar, de ter uma conversão periférica adequada, também faz cair cabelo. Então, como que um médico vai avaliar isso tudo? Conversando com o paciente, avaliando outros parâmetros clínicos, olhando tudo que o tireoide precisa para funcionar, gente, que é o ferro, como a gente já falou, o magnésio, como a gente já falou, o zinco, né? As pessoas hoje em dia deixam o zinco em 60, 70, né? A cobre é importante para tudo na saúde, então pessoas que tomam zinco de farmácia, né? Vitamina C com zinco, toda hora tomando zinco, 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 às vezes o zinco tá lá 160, o cobre tá 50, 40. Então, excesso de zinco causa deficiência de cobre na absorção. Tem que saber isso também. B12, né, Bruno? Fala um pouquinho de B12. Quantas pacientes chegam pra gente com a B12 de 500, com queda de cabelo, 400, cãibra, queda de cabelo, e os médicos falam que tá normal. Eu peguei outro dia uma B12 de 270, com paciente sintomática, com parestesia nas mãos, queda de cabelo importante, memória ruim, e os colegas, passou em 3 colegas, inclusive endocrinologistas, falaram que estava normal. Exatamente. Porque aí fica refém da referência, fica refém do valor lá do intervalo normal. E aí qualquer coisa que caia
nesse intervalo normal, está normal. Então, uma pessoa de 300 e uma pessoa de 700 colocam no mesmo balaio, o que é humanamente impossível. Né? Então, o que a gente tem que entender exatamente essa questão da B12, por exemplo, tá 300, tá 400, tá normal, mas peraí. Primeiro que existem as falhas laboratoriais de você dosar vitaminas. Por quê? Assim como hormônios, vitaminas têm função aonde? Dentro de célula. Não é passeando no sangue. Não é passeando no sangue. Então, às vezes, o exame de sangue vai te dar uma visão que não é o que está acontecendo. Claro, o ideal seria medir dentro da célula. Sim, isso aí é o que a gente espera um dia conseguir fazer, que é a medicina de precisão no mais alto grau. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter que olhar para o exame e aqui, ó, voltar a ouvir como nós ouvíamos antigamente e o feeling de sentir realmente. Então a gente precisa entender essa questão da B12, porque está lá 400, mas a gente já mostrou, inclusive, artigos mostrando que 540 de vitamina B12 já tem uma perturbação ali cognitiva em algumas pessoas. Tá? Então, sim, está normal. Então a gente precisa lançar mão, às vezes, de outros exames que a gente não aprende, por exemplo, para avaliar a questão funcional como ácido metilmalônico, como a homocisteína, como a holotranscobalamina. Por quê? Porque esses dados a mais vão me trazer informações extras para dizer se realmente precisa fazer ou não, ou se aquela B12 que a gente acha que está tá mais ou menos, às vezes está boa. É individualizar, então não é 880, não é protocolo para cima, não é protocolo para baixo. Então a gente usa de exames funcionais para tatear isso. Também sim, a vitamina B12, a deficiência dela, mesmo às vezes com exames normais, porque no exame funcional isso pode trazer, pode também causar o eflúvio nessa queda de cabelo. Justamente porque você não consegue fazer síntese de DNA, não consegue fazer síntese proteica, você não renova a célula e crescimento capilar é o quê? É um processo anabólico de construção, de síntese, de construção. Então, eu preciso construir isso, eu preciso de B12, eu preciso de DNA. Então, eu preciso ter os ingredientes necessários ali para que esse processo ocorra. E não vai ser apenas com a B12 de 300 sem olhar mais nada. E às vezes o paciente está lá, tá usando metformina, pós-bariátrico, tá desnutrido. Ah, mas tá normal, tá cabelo caindo. Peraí, gente, não é só ferro. Então, B12, com certeza, uma causa. E a B12 é essencial para a tireoide, gente. E muitas pessoas perguntam, mas como que eu faço se o médico fala que está normal? Você manda para o médico que fez a nossa pós-graduação. A gente vai ter uma lista desses médicos no site da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Então, vocês chegam lá, olham a cidade e procuram o médico que fez a nossa pós, porque ele vai aprender isso. E se você é médico, você faz a nossa pós, porque você vai ser mais fácil de encontrar. As pessoas querem médicos, tá? Assim, eles querem médicos que estudam, que sabem prescrever e que não tem essa coisa de orelhada de WhatsApp, que o que mais tem, gente, é grupo de médico de WhatsApp, um copiando a conduta do outro. Como é que é essa fórmula mesmo? Nem sabe a história do paciente que o outro atendeu. Ah, dá isso aqui. Você que é médico sabe que o que eu estou dizendo é verdade, tá? Você que é médico sabe. E isso é o fim da picada. O médico não pode tratar um paciente baseado na opinião de um colega de WhatsApp que não sabe o contexto, que não viu os exames direito, só porque a fórmula é protocolo de alguma pós-graduação de final de semana que aquele colega fez. Muito importante individualizar. Medicina de precisão, gente, não é um nome bonito. Medicina de precisão é uma forma de trabalhar. É uma forma de abranger tudo que aquele paciente traz para você e fazer uma prescrição para aquilo, para aquele paciente naquele momento. E o momento muda ao longo dos anos. Então, quando eu falo que o paciente chega para nós, né, a gente fala muito isso, olha, a gente está começando um plano de cuidados. Primeiro a gente vai apagar o incêndio, consertar o que está errado. Depois a gente vai mudar a fase e vai cuidar da promoção da saúde, que é outra coisa que a nossa pós-graduação fala, bate martela, a gente não é curador de doença. A gente cura, resolve o problema ali, mas nós somos promotores de saúde, de longevidade, tá? Com qualidade de vida. E isso a gente fala para os alunos o tempo inteirinho, tá, pessoal? E a gente fala sobre isso. Hormônio não é só para repor quando cai. O hormônio é uma homeostase no corpo da gente que vai caindo e a gente pode sim manter essa homeostase por mais tempo. Todo mundo vai ficar velho, tá, gente? Esse negócio de anti-age, ninguém vai envelhecer besteira. Todo mundo fica velho. A questão é ficar velho levantando do vaso sozinho, né? Forte, com qualidade, com a cabeça ali boa, né? E não esse povo com 60 anos que já está capengando, sarcopênico, quebrando o fêmur por falta de avaliação adequada. Tá? Isso é muito importante. Falando em quebrando o fêmur, vitamina D, gente, é um hormônio. Então, o hormônio D é essencial para o cabelo, para unhas, para imunidade, para tudo. E para tireoide também.
Tá? Então, para o tireoide funcionar e para o T3 agir, ele precisa de ter magnésio, tem que ter hormônio D, tem que ter o retinol, a vitamina A. Se você tem uma deficiência grave de vitamina A, pessoal, nada vai funcionar, tá certo? Então, a gente precisa realmente avaliar a pessoa toda. Queda de cabelo não é um negócio simples que você vai lá e toma aqueles remédios de farmácia, tudo com subdose de nutriente, que é igual para todo mundo. Resolve. Você tem que saber o que que falta para aquela pessoa. Eu vejo os dermatologistas prescrevendo esses remédios de farmácia com subdose de tudo, sem avaliar o que aquela pessoa realmente precisa. Tá? Exatamente. Bom, tireoide falamos, vamos para o ovário policístico? Ovário policístico. Vamos falar um pouquinho de alopecia androgenética com ovário policístico, Então, né? o ovário policístico também, que vocês conhecem, apesar do nome não estar muito adequado, que a gente não precisa mais do ovário sendo policístico para você ter o conjunto de sinais e sintomas, mas basicamente o que a gente tem, né? O ovário policístico é uma das condições mais comuns de anovulação crônica, ou seja, a mulher não ovula, consequentemente ela não produz progesterona, mas também ela tem um hiperandrogenismo, seja relativo, seja laboratorial, seja clínico, ou seja, um excesso de hormônio masculino, além da questão da alteração menstrual, da alteração ovulatória, e outras coisas que a gente já falou em outros momentos. Mas aqui a gente está focando mais na queda do cabelo. Então, sim, a mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela pode estar queda do cabelo por conta de um excesso relativo de hormônios masculinos que ela produz para aquele ovário que está ali alterado, né? Então, além da questão da progesterona, que a gente sabe que ela não produz direito, que tem um papel na manutenção do cabelo e ela consegue ter uma ação levemente anti-androgênica, anti-testosterona, digamos assim, ou seja, um fator meio protetor, ela perdeu esse fator protetor e tem um excesso do fator promotor, que é o excesso de hormônio masculino. E aí as consequências todas que nós temos, não apenas do cabelo, mas da acne, oleosidade, pelo que cresce onde não deveria, mas com certeza a queda de cabelo dessa jovem já vai estar incluído ali nas queixas que ela vai apresentar para você quando sentar na tua frente, né? E aí o que a gente vê hoje é todo mundo indo para a farmácia comprar finasterida e dutasterida para tomar, achando que aquilo ali é a melhor coisa do mundo. E eu não estou dizendo, tá, pessoal, que a gente não use de vez em quando ou não prescreva, não é nada disso. A questão é, a gente não está tratando a causa do problema. Então, na mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, que tem mais receptor para dihidrotestosterona no couro cabeludo, que vai fazer com que caia o cabelo, além da oleosidade em si, tá certo? Existem formas de reduzir o hiperandrogenismo que vão evitar a necessidade do uso de drogas inibidoras da 5-alfa-redutase. Então, por exemplo, a metformina, que é uma droga muito utilizada para a síndrome dos ovários policísticos, ela inibe a conversão da testo para dihidrotestosterona. O próprio fato de emagrecer, reduzir a insulina, diminui a produção de testosterona em excesso nessas pacientes. Melhorar a dieta, melhorar a atividade física, melhorar o estilo de vida, melhora a acne. Perder peso melhora hirsutismo e acne. Então, muitas mulheres com infertilidade, só de perder peso, já engravidam. Com isso, a gente entende que a insulina alta é o estímulo para o hiperandrogenismo no síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente fala isso muito com os alunos. Olha, não adianta vocês ficarem tapando o sol com a peneira, vai na raiz, vai na causa do problema. Mas dá para a gente usar algum suplemento que iniba a conversão, né, da testo de hidrotetá, dá para usar pneu africano, antiga dioica, né? A gente pode usar outros suplementos que diminuem a oleosidade, como o Actricei. Então, essas coisas a gente fala muito de suplementação, tá? Na pós-graduação de endocrinologia, vocês médicos que não têm a mão, suplementação é uma coisa que a gente ensina com força, com foco em endocrinologia, lógico. Tá certo? Então, tudo que é das doenças endócrinas, a gente ensina suplementação para aquilo ali. O que, que tem de evidência científica forte para suplementar naquela condição. E a gente sabe que tem hora que não tem jeito, tem que ser remédio mesmo, tem que pegar e dar o Dactone para a pessoa. Ok, nós não ensinamos isso também. Mas o fato é que não adianta sair usando Duta, usando finasterida, tanto mulheres quanto homens, que tem alopecia androgenética, né, que tem esse acesso de receptor para dihidrotestosterona, talvez não seja o caso. Talvez você possa ir e fazer uma intradermoterapia com minoxidil e Duta, que aí a ação é local, né, no folículo, ali onde realmente é necessário. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar da síndrome pós-finasterida. Explica aí, Bruno. Eu já Sim. peguei caso. Inclusive, nós temos uma aula na pós-graduação de endocrinologia, onde nós ensinamos isso. Ah, só um parênteses, tá? 85% das vagas da pós já se esgotaram, tá? E a tendência é que acabe mais rápido do que a gente está esperando. Então, você que tem
que quer entender desses mecanismos e aprender isso na mão, na prática, agora é o momento. Então, nós temos lá uma aula onde nós ensinamos exatamente sobre a síndrome pós-finasterida, o que acontece, quais são os efeitos deletérios, efeitos às vezes devastadores que não voltam mais, né? Então, nós precisamos entender, né, e nós ensinamos isso na prática, que, óbvio, a medicação ela não é para ser abolida, né, ou botada como um veneno, como algo que tem que ser nunca mais prescrito na sua vida. Como a Jana falou, tem horas que nós vamos precisar usar, sim, mas nós temos que ter em mente de que não é uma droga 100% inócua, que não tem problema nenhum, que não é apenas uma questão de ereção, que nos homens pode dar um probleminha, mas que você tira, resolve. Não é isso. Nós temos que ter noção de todo o espectro de possíveis problemas que podem acontecer e, ao prescrever, porque eu estou enxergando que, ok, desse paciente aqui cabe, eu tenho que estar ciente dessas condições e explicar para o paciente ter uma conduta assertiva junto com ele. Então, nisso nós falamos dos problemas. A questão ereção, sim, com certeza acontece. A questão da libido, com certeza acontece. Mas a gente tem que lembrar que o DHT, que é inibido ao usar essas drogas, ela tem função cerebral. Ela mexe no drive da sexualidade, mas mexe no drive da motivação, mexe no drive de dopamina. A pessoa entra num quadro depressivo e não sabe por quê. Sem contar que essa enzima que é inibida por essas duas drogas, a dutasterida e a finasterida, impedem também a transformação de outros neuroesteroides, como a alopregnolona. Porque a gente sabe que a formação dessa alopregnolona vem da progesterona. Mas a enzima é assim como a redutase, a mesma que nós queremos inibir nas questões de próstata, nas questões de cabelo e tudo. Nós precisamos dessa enzima para a transformação da progesterona na alopregnolona, que tem uma ação ansiolítica, tem uma ação neuroprotetora, tem uma função GABAérgica, ajuda na questão do sono. Então, pensar apenas na questão libido masculina é uma visão extremamente reduzida que não cabe mais hoje. A Eu já pessoa peguei fala, paciente com ideação suicida sim, entra. que é persistente, com dificuldade de tratamento pós-finasterida, gente. É raro? É. Mas quando acontece, vocês, médicos que prescrevem a droga, vocês têm que ter esse conhecimento e têm que entender quais opções vocês têm antes de prescrever uma droga como essa e que tipo de acompanhamento tem que fazer do paciente. Assim, é todo mundo. Não, não é. Tem paciente que já chega usando e que não se queixa de nada. Ok, sem terrorismo. Não vou fazer terrorismo. Tira isso da sua vida que isso vai te matar. O cara usa 10 anos. Sente alguma coisa? Nada. Eu tomo há 10 anos e estou bem, não sinto nada, tranquilo. Ok. Mas nós temos que ter essa noção de que essas droguinhas que usadas ali para cabelo, para qualquer coisa, que a gente compra sem receita em farmácia, pode estar trazendo um problemão sério e grave para alguma minoria ali, para um grupo seleto de pessoas. Mas nós temos que ter essa consciência. É igual Rocutan. A gente usa Rocutan na acne, pontualmente. Eu evito, eu quase não prescrevo. Às vezes eu prescrevo, mas o Rocutan pode dar também depressão. Então, a cada gente, todo remédio tem efeito colateral. O suplemento também pode ter efeito colateral. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de quem tem alopecia androgenética, você vai usar, por exemplo, a ashwagandha. A ashwagandha é um excelente suplemento, fantástico para câncer, para ansiedade, para sono, né? É um adaptógeno sensacional. Algumas pessoas têm queda de cabelo, têm eflúvio com ashwagandha. O fenogrego inibe a G6PD, né, muito utilizado em câncer como suplemento para inibir via pentose fosfato. O folículo capilar usa muito a via pentose fosfato, que é uma via de produção de riboses, né, de NAD, NADH. E aí o que acontece? Se você inibe a via pentose fosfato, você pode causar uma queda de cabelo. Então, o DEA, por exemplo, gente, o DEA tem uma ação dupla na alopecia. O DEA aumenta a dihidrotestosterona, o DEA também inibe a G6PD. Então, algumas pessoas toleram testosterona na reposição hormonal, mas quando a gente acrescenta o DEA, o cabelo cai. Olha que interessante, com doses baixas de DEA. Ninguém sabe isso. Então, quando a gente fala que o médico ele tem que estar preparado na hora que ele prescreve uma droga, hormônio ou suplemento, até porque quando o paciente fala assim, meu cabelo tá caindo, não sei por que seu cabelo tá caindo, não tem nada que eu te passei que faz cair cabelo. E aí você vai olhar, tem, coloca no PubMed, vai estudar, tem. Então, é importante a gente entender fisiologia e mecanismo, sim, mesmo depois de formado. Vocês que fazem medicina, deem valor para fisiologia e para bioquímica, porque vocês vão usar isso para o resto da vida, se vocês quiserem ser médicos bons.
tá? Eu vejo os meninos tudo assim indo de bermuda para a faculdade e ninguém tá prestando atenção nessas aulas que são essenciais para sempre. Exatamente. E só aproveitando aqui que já fizeram a pergunta, a Amélia fez sobre creatina e queda de cabelo, que virou uma moda danada. É, E, na verdade, existe uma ausência de evidência direta mostrando isso, tá? Foi um estudo que mostrou um aumento lá de 56% de DHT, foi um estudo de 2009, se eu não me engano, e na aula da pós-graduação de medicina esportiva, de endócrina esportiva, quando a gente ensina sobre creatina, a gente ensina sobre essa questão da queda capilar, tá? Então isso está muito bem documentado ali, mas que não existe atualmente uma robustez científica que direcione que creatina causa queda de cabelo. Tá? Então, não causa. Ah, mas eu tive. Ok, olhe outros fatores. Mas foi um único estudo que mostrou essa relação com o aumento do DHT, tá? Mas isso não quer dizer que o cabelo vai cair obrigatoriamente, tá? Então, não cai cabelo. Creatina não faz isso. Só aproveitando que apareceu essa pergunta aí, eu sei que está gerando dúvidas aí. Bom, muita gente fala que tira a creatina e o cabelo para de cair. Gente, existem coincidências, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas, quando elas suplementam tudo. Quem tá usando creatina tá usando um monte de outras coisas. E uma coisa que eu alerto vocês, colegas médicos: o whey protein nos Estados Unidos teve um estudo feito alguns anos atrás, inclusive, que 20% dos whey proteins importados tinham oxandrolona na fórmula e não estava declarado no rótulo. É muito importante que vocês entendam que o FDA nos Estados Unidos não regula suplemento como a Anvisa regula no Brasil. Então, no Brasil, a maioria dos suplementos, a Anvisa está em cima. O que tem no rótulo é o que tem que estar no produto. Nos Estados Unidos, não. Você pode colocar o famoso pó de pirlim-pim-pim no seu suplemento e tudo bem, tá? Então, por isso, quando meu paciente fala, eu vou para fora, deixa eu trazer meus suplementos todos de lá. Aí eu falo assim, olha, na verdade, eu prefiro que você compre aqui, porque aqui eu sei o que você está usando. Se você usa um suplemento importado, você pode estar consumindo oxandrolona inadvertidamente. Então, assim, alguns pacientes usam a oxandrolona para ter um ganho, né, de massa magra. Inclusive, a oxandrolona é muito interessante no HIV, nos queimados, né? Então, assim, no paciente com caquexia, em alguns casos, tem seu uso, assim, tem bastante estudo sobre isso. Mas pode cair cabelo. Já peguei uma mulher com alopecia areata por oxandrolona, hipertrofia clitoriana, com necessidade de cirurgia plástica. Cada ser humano é de um jeito, gente. Você não pode prescrever uma coisa para o seu paciente e o seu paciente vai lá e dá para a vizinha usar a mesma coisa que ele está usando só porque deu certo para ele, porque pode não dar certo para a vizinha. E os médicos hoje em dia, eles estão perdendo o campo. Então, os pacientes eles estão achando tudo pela internet. Tem um monte de profissional de saúde que nem médico é prescrevendo anabolizante. E isso é perigoso. É sim, tá, pessoal? Principalmente oral, é perigoso, tem seus riscos, não é uma coisa inócua. Só que o endocrinologista perdeu o campo porque ele não estuda isso, ele não aprende isso, tem medo de hormônio. A maioria das sociedades criaram um tabu enorme em cima de reposição hormonal. E aí o médico ficou largado mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui, gente, é discutir sobre todos esses assuntos de forma baseada em evidência, com muita ética e responsabilidade. Porque o médico tem que saber o que fazer. É muito fácil você ir lá no seu dentista começar a fazer reposição hormonal, mas na hora que tiver com clitóris desse tamanho para cirurgia plástica e tiver o cabelo todo caindo e a voz engrossando, ele não vai voltar no dentista, ele vai voltar, ele vai vir no médico. E aí é nós que temos que lidar com isso. Então, acho que o médico, gente, chegou a hora do médico estudar, aprender, saber fazer, saber tratar complicação. Não ter medo disso. Não, eu não mexo com isso. Só passo por ano e dou insulina para diabetes. O resto da endocrinologia não me cabe. Não. Hormônio é a nossa especialidade. Nós temos que estudar isso. E eu e Bruno, a gente tem por premissa discutir tudo, mostrar risco, mostrar até onde o médico deve ir, até onde realmente não vale a pena. Tá? Onde realmente não vale a pena ir. Porque eu acho que nem tudo convém. Tá exatamente. certo, pessoal? Hoje é muita modinha. Curso de reposição hormonal de final de semana, curso de bombar, curso disso, curso de. Nem tudo convém. Nós fomos promotores de saúde. Então, a gente tem essa visão de, olha, ok, você vai ficar bombado, vai ganhar muita massa magra, sua testosterona vai para 2.500. Será que para o seu coração 2.500 é bom? Será que para a mulher o HDL de 20, com LDL de 250 por anabolizante, inflamada por excesso de exercício, é bom? Há de se discutir isso, tá, pessoal? E a gente não é contra o hormônio, mas
Existe um contexto metabólico hormonal que deve ser levado em consideração. E aí a gente tem falado da menopausa, né, Bruno? Menopausa e queda de cabelo. Transição menopausal, vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Só reforçando o que você falou, né? Que não tem tabu, tá? Não tem assunto proibido, não existe isso. A gente não fala disso, não fala daquilo, você não fala, tô fora, não tem nada disso. Nós abordamos absolutamente todas as. Tudo. Inclusive, quanto mais envolvido, Controverso. melhor que a gente destrincha isso, a gente desvenda, que é o que tem por trás disso. Isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem na nossa pós-graduação de endocrinologia, é justamente isso. Não tem assunto proibido. Assim, tudo que existe, a gente fala. E a gente depois coloca como que a gente faz isso na prática, quando não fazer, e o que nós pensamos a respeito, baseado no que existe de evidência sobre. Então, sim, não existe nada proibido. Menopausa e transição, Jana, vamos lá. Pessoal, mulher, pós-40, tipo, eu tô aqui com meus 46, quase 47. Mulher depois dos 30 já começa a perder, né? Tudo começa a cair. Né? A gente tem um módulo só de transição hormonal, envelhecimento, a gente mostra como que o ser humano envelhece e os hormônios envelhecem de forma diferente. Mas assim, 35, 40 anos, a mulher começa a ter uma deficiência relativa de progesterona. E a progesterona, gente, é um hormônio fantástico para pele, para cabelo, para articulação, para memória, para tolerância à dor. Então, ninguém valoriza a progesterona. Quando a gente faz a endocrinologia na residência, a gente aprendeu, inclusive, para não dar progesterona em mulher que não tem útero na menopausa. Isso é um absurdo. Isso é negligência hormonal. Se tivesse um tribunal hormonal, todos seriam condenados, assim, pela negligência hormonal. A progesterona é fantástica. E quando a gente começa a perder, o cabelo começa a ficar brittle. Como é que fala isso? Seco, sem brilho. E não é tireoide isso. Pode até ser, porque mas a tireoide começa a envelhecer aos 50, tá, gente? Aos 50 anos que o negócio começa a quebrar. Se você não tem Hashimoto, não tá usando remédio que afeta a tireoide, não tá tomando lítio, amiodarona, né? Que perguntaram aí, uma médica perguntou da amiodarona. A amiodarona pode dar hipo e hipertireoidismo, depende, tá? São os dois. Mas aos 50 a tireoide começa a ser culpadinha. Mas antes disso, gente, é progesterona. E o cabelo, quando a gente repõe a progesterona, ele cresce bem melhor. De novo, ele volta a brilhar. A pele melhora. Então, é muito importante você, médico, ter esse conhecimento. Não importa se você é ginecologista, dermatologista, ortopedista, reumatologista. Vocês sabiam que a mulher, quando tem deficiência de progesterona, a fibromialgia piora horrores? Porque a progesterona, ela é convertida em neuroesteroide, não só a 7-alopregnanolona, mas vários neuroesteroides que eles melhoram a tolerância à dor, eles modulam a dor. A progesterona é importante para a memória. Gente, e nessa fase o cabelo começa a cair, o que o povo dá? Para todo mundo, minoxidil, Biotina, fruta. Biotina, ó, biotina é ótimo, tá, pessoal? Inclusive, quando vocês tomarem biotina, prescreverem, oriente as pessoas a suspender a biotina 5 dias antes de colher sangue, porque senão vai dar um hipertiroidismo no exame lá, a galera vai achar que tá ótima a tiroide lá, tá? Então, tudo bem biotina, tudo bem metionina, tudo bem cistina, tudo bem isso, Nutricolin, Exinutriment, ok, mas isso não resolve uma deficiência hormonal, isso não resolve uma deficiência nutricional, isso não resolve uma perimenopausa, tá? Então, copy-paste, galera, já era. Médico não pode fazer isso. Nenhum profissional de saúde, sabe, pessoal? Mas como eu sou médica, eu dou aula para médico, eu tô falando assim, médico tem que ter ética, responsabilidade. E às vezes é porque não sabe. Mas hoje, gente, não sabia, não justifica. Num tribunal lá do CRM, você tomou um processo, não sabia. Problema seu, a literatura científica tá aí, vai estudar. Não justifica, entendeu? Quando a gente não sabe. Se você não sabe, não mexe com isso, não atende. Se você não sabe nada sobre câncer e suplemento, não prescreva. Paciente, você não pode tomar suplemento quando você está com câncer sem uma prescrição médica. Médica. Tendo feito análise medicamentosa de interação. Análise de interação medicamentosa do quimioterápico, o remédio que o paciente usa e o suplemento. Sempre, jamais tomar suplemento sem prescrição médica, sozinho na sua cabeça, que você viu num livro. Nunca façam isso, tá? Mesma coisa aqui. Médico, gente, tem que estudar o paciente de cabo a rabo antes de prescrever uma coisa. Olha como queda de cabelo é uma coisa inespecífica, é igual minha quebradiça. É igual minha quebradiça, tá? Nem tudo é tiroide, gente. Nem tudo é falta de T3. Então, assim, eu prescrevo T3, tá? E não é para todo mundo.
É muito importante vocês terem discernimento. Eu e o Bruno, a gente bate muito nessa tecla, gente, de individualização. Quando o pessoal no começo, lembra no começo da pós, os alunos falavam assim: ah, mas cadê as fórmulas? Aí a gente falou assim: não, a gente vai mostrar para vocês todos os ativos e nos casos clínicos, como que a gente, naquele caso, foi prescrevendo. E vocês vão aprender as fórmulas. Mas não é protocolo. Não, não é. Então a transição menopausal, brilhantemente, como a Jana falou, ele justamente cursa com essa queda da progesterona, que já é responsável por uma série de sinais e sintomas que as mulheres que estão nessa fase já começam a sentir, né? E aí, realmente, muitos médicos deixam o paciente, não, deixa quando você parar de menstruar de vez, quando tiver o fogacho, quando tiver não sei o quê, aí você repõe. E já estão falando que isso aí é quase que uma má prática médica, porque você está privando uma mulher de ter alguns benefícios, primeiro de qualidade de vida, e segundo mesmo, pô, faz parte, o cabelo, sentir bem, menos ansiosa, por aí vai. E aí quando entra realmente na menopausa em si, onde há uma queda formal, né, de absolutamente todos os hormônios, principalmente estradiol e progesterona, ela pode ter ainda um relativo excesso de hormônios masculinos. Então, o que a gente precisa? Ter noção dessa mudança hormonal que acontece, porque aí a pessoa entra na menopausa, o que a pessoa dá? O colega dá, né? Ao invés de cuidar dos hormônios principais, digamos assim, no sentido de estradiol, progesterona, taca-lhe uma testosterona, sendo que ela já está relativamente mais androgênica, ou seja, não é que ela produziu a mais, mas o que ela tinha se manteve e o que ela produzia de estradiol caiu, ou seja, ficou um ambiente mais androgênico nessa relação. E aí ela começa a ter uma série de problemas. Fala assim, ah, não, vamos botar aqui um implantezinho de testosterona, vamos botar aqui um gel de testosterona, que vai melhorar não sei o que, não sei o que lá. Pronto, aí você afunda ainda mais a questão do cabelo que já estava ruim. Por quê? Porque não se atentou que existe uma queda relativa, um excesso relativo de hormônios masculinos e que pode ser a causa, não só a queda do estradiol, mas o excesso relativo de androgênios, causando a queda de cabelo dessa mulher. Então tem que estar de olho nisso. Uma coisa que é importante também, Bruno, que a gente não falou, que eu acho muito legal, acho essencial, tá, gente? Uma pessoa com queda de cabelo, fazer uma tricoscopia. Então, eu gosto de falar que nós médicos tratamos de dentro para fora, mas tem que ser tratado de fora para dentro. Então, ah, muito interessante vocês terem o tratamento nutricional, né? Muitas vezes um paciente pós-bariátrica, gente, paciente com desabsorção, doenças inflamatórias intestinais, vai precisar de injetáveis, sim. Hoje existe uma caça às bruxas, né, da medicina dos tratamentos injetáveis, que é bom e é ruim, né? Realmente, essas clínicas com cardápio de sorinho são lamentáveis, né? A gente tem que prescrever a medicação injetável baseado na necessidade de um paciente com seu exame de sangue. Os pacientes bariátricos fazem isso há décadas e está tudo certo, né? Na clínica a gente repõe. O paciente bariátrico, ele direto tem que usar Noripurum, Ferinject, B12, injetável, vitamina D, que ele tem uma desabsorção mesmo, tá? E tudo bem. Mas também de fora para dentro. Então, fazer uma tricoscopia. Tem gente que tem psoríase capilar, nem sabia, né? Então, ver o que que tem nesse couro cabeludo, se ele está inflamado. Às vezes a pessoa está usando um shampoo errado, muito cáustico. Não é o shampoo para ela. E lembrar que shampoo não trata queda de cabelo, não é isso que eu tô falando. Mas você tem uma avaliação um, 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 a- a- um trichologista, né? Alguém que saiba avaliar couro cabeludo, que olhe ali, faça diagnóstico, se aquilo é uma alopecia androgenética, se é uma alopecia mista, muito comum. Alopecia androgenética com alopecia fibrosante, que é mais autoimune, né? Então, existem suplementos, dietas interessantes nesse caso, eu tenho bastante experiência com isso, mas ter uma avaliação também local. Os tratamentos também de intradermoterapia são muito interessantes, tá certo? Eu não faço, mas assim, eu acho que antes de você se aventurar a tomar uma medicação que sabidamente pode ter um efeito colateral, pode ter, vai que você tem. Se você puder evitar. Então, fazer a intradermoterapia com dutasterida, onde precisa, ou com minoxidil, com fator de crescimento, com exossomos, né? Que hoje a gente tem os exossomos, tem PRP para o couro cabeludo, que é muito interessante. Então, acho que isso é uma coisa que está. A medicina regenerativa está crescendo nessa área de cabelo também, é muito importante. E eu vejo o resultado disso. Agora, só isso também, então a pessoa está lá gastando milhares de reais com exossomo, com deficiência de B12, deficiência de zinco, comendo errado, inflamado, intestino ruim. Entende por que que a medicina tem que ser integral? E isso não é charlatanismo, isso é ser
completo e tudo bem? Dentro desse contexto que eu e Bruno falamos aqui até agora, e a gente falaria por mais 3 horas sobre esse assunto, tá, pessoal? Cabelo é uma coisa que realmente tem muito o que falar, mas é importante essa visão do macro. O médico tem que ter essa visão do macro. Então, eu falo com os alunos da pós-graduação, ó, gente, vocês estão se formando. Quando eles acabarem, eles vão ter essa bagagem toda assim que fecha o ciclo. Que eles vão pegar um paciente na frente deles, vão ver uma árvore, igual eu vejo, né, Bruno? A gente vê assim uma árvore de possibilidades e a gente vai direcionando a anamnese e pedindo os exames específicos para aquilo. Você não vai sair pedindo fã para todo mundo com queda de cabelo, entendeu? Propedêutica de hepatite autoimune. Você vai pedir o que a pessoa precisa. Tá certo? Mas se você não pedir uma B12, um selênio, que é importante para tireoide, pedir selênio é charlatanismo, gente. Não é. Na Alemanha, ó, selênio é tão sério. A gente tem ensaio clínico randomizado, tem meta-análise de sobrevida em UTI, com selênio baixo, reposição de selenito de sódio, por exemplo, que é um tipo específico de selênio. Selenito de sódio para linfedema pós-mastectomia no câncer. Selenito de sódio na sobrevida do paciente oncológico, não é selenometionina, a gente está falando de outro tipo de selênio, mas o selênio é importante, ao ponto de, na oncologia na Alemanha, eles terem um guideline para manter selênio de 130 e 150. E ninguém nem sequer dosa selênio no Brasil, e selênio é essencial para a tireoide. Né? A gente tem na regeneração da glutationa, seleno, proteínas, a selena é um cofator importantíssimo como antioxidante. E estresse oxidativo não só branqueia o cabelo, não, faz cabelo cair também. Cadê o povo estudando, discutindo sobre isso de forma correta, ética, científica, baseada em evidência? Na nossa pós-graduação tem. Que, inclusive, já está acabando, né? Está com 85% das vagas preenchidas. E é uma turma só por ano. Por quê? Dá trabalho discutir isso com os alunos no grupo, mandar artigo, tirar dúvida ao vivo. Os alunos mandam as dúvidas, a gente discute ao vivo, eu e Bruno. Cada um fala o seu ponto de vista. Nem sempre é idêntico, tá, gente? Graças a Deus. Nós dois somos super respeitosos um com o outro, a gente se completa, o que é ótimo para uma pós-graduação, mas nós temos uma visão semelhante. A gente tem uma linha de conduta ética, uma linha de conduta baseada em evidência, de estudar, que isso falta muito em pós-graduação hoje, Bruno. Eu acho que as pós, às vezes, elas são muito dicotômicas. Tem professor que fala carne mata, tem professor que fala carne salva, daqui pode ovo, aqui não pode. Use ideia, não use. Aqui a gente se baseia na evidência, né, Bruno? Exatamente. Na evidência, sempre na nossa prática, no que a gente faz, né, nos pontos que a gente pensa igual. E uma coisa que eu gosto muito é que, como a pós-graduação é para médicos de todas as especialidades, cada um traz a tua visão, da tua vivência. Então, tem o ginecologista, tem o cardiologista, tem o clínico geral, tem aquele cara que não tem especialidade ainda, mas que quer aprofundar no conhecimento desse universo hormonal todo. Então, é o que enriquece muito essas visões diferenciadas, que às vezes nos dão um alerta, né? Uma virada de chave, assim, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Eu não tinha pensado que poderia ser isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo o respaldo aqui para ver exatamente sobre isso. E aí você, putz, consegui, achei que respondi o que eu queria. Então, é uma construção que a gente vai fazendo ao longo do tempo que é extremamente gratificante. É exatamente isso. Esse bombardeio, esse brainstorm de ideias que a gente tem, né, que os alunos têm, que nós temos, trazendo pontos de vista diferentes, artigos diferentes, e que torna ali a pós-graduação de endócrino extremamente rica e a gente arrisca em dizer, com muita segurança, que é única. Com essa bagagem que a gente traz, com esse background de ter dois endocrinologistas encabeçando uma pós-graduação, onde todos os temas são contemplados sem nenhum tipo de tabu, de preconceito, não existe. Não, simplesmente não existe. A gente se esforça, porque é o que eu queria ter estudado, sabe? Quando eu comecei a ver que tinha muita coisa errada, que muitas das coisas que eu tinha aprendido, que eu levantava bandeiras e colocava X nas pessoas, você é picareta, você é charlatão, isso não existe, isso não tem evidência, sem sequer ter buscado. Quando eu quebrei a minha crista, né? A crista do médico, o médico sai da faculdade achando que sabe tudo, termina a residência tendo certeza, né? Ele se tem certeza. Quando eu quebrei a crista e comecei a ver que a medicina era muito mais do que eu tinha aprendido na residência, na faculdade, e que tinha um mundo a ser descoberto, e comecei a descobrir, e eu vi como era difícil
estudar isso sozinha. E aí, depois de tantos anos, eu falei, cara, quando eu contei com o Bruno falou, gente, vamos me ensinar isso tudo. A nossa pós-graduação, a gente tem que ensinar o que a gente gostaria de ter aprendido da forma que a gente precisava ter recebido a informação, organizada, estruturada, com artigo. E não aquela coisa de é isso. Aí chega alguém e fala, mas isso é mentira, e você não tem um artigo para mostrar. Isso é muito ruim. Né? Então, toda pós-graduação que eu faço, eu fico em cima dos professores, eu falo, cadê o artigo? Quando eu vejo que não tem, nunca tem, eu falo assim, cara, isso aqui não é legal. Eu jamais vou fazer uma pós dessa forma. Eu vou fazer assim, 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 assim. E a gente fez. Então, eu posso dizer, eu tenho orgulho, né, dessa pós-graduação, graças a Deus. Eu fico assim, gente, a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né? Então, eu fico muito satisfeita. E sempre a gente põe mais coisa, né? Os alunos estão assim, põe mais coisa, gente, a gente quer mais, a gente quer mais. Aí a gente põe, a gente discute. E essa, Isso. essa diversidade de especialidades, né? Tem muitos endócrinos fazendo a nossa pós-graduação, né, Bruno? Isso Sim, é salutar, né? Essa discussão é salutar. Eu gosto muito dessa diversidade. que querem realmente fazer uma atualização dos principais temas, aprender de novo algumas coisas que ficaram um pouco esquecidas, mas aprender temas novos, aprender uma releitura sobre reposição hormonal, uma releitura sobre emagrecimento, uma releitura sobre tireoide, né? O que eu preciso aprender aqui que talvez passou batido lá atrás? Né? E essa, o nosso objetivo é justamente isso, ensinar essas coisas, primeiro, da forma como nós queríamos ter aprendido, e ensinar as coisas que estão presentes na prática, que eu preciso saber para fazer uma boa medicina. Então, não é para endocrinologistas exclusivamente, apesar de ter alguns, mas médicos de todas as especialidades que lidam com hormônios, ou seja, todas as especialidades. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado, tá? Tanto os nossos colegas médicos, futuros alunos, parabéns. Tem vários alunos aqui que já falaram que se inscreveram neste ano, nessa turma nova. Parabéns pela decisão que vocês tomaram de mudar a vida de vocês, a prática de vocês. Eu garanto que vocês não vão se arrepender e vão amar essa pós-graduação. Vai ser um grande salto de conhecimento, de carreira, de tudo, tá? A gente agradece a presença de vocês, tá? Ficou todo mundo aí, foi só aumentando as pessoas. Compartilhem essa live. Eu acho que esse assunto é essencial, é um conhecimento importante para qualquer médico, tá? Qualquer profissional e para os pacientes também. Então, ficará gravado. Espero vocês aí, alunos que estão todos escrevendo aqui. A gente ainda tem vagas, estão nas últimas. A gente já preencheu mais de 85% das vagas. Ah, pode acabar a qualquer momento, então a gente aguarda vocês, tá bom? E uma boa Páscoa. Compartilhe essa live, viu, pessoal? Compartilhe com todo mundo. E nos vemos do lado de cá. A inscrição para a nossa pós-graduação está no link, na descrição do Instagram. Então, nos vemos do lado de cá. Um excelente final de semana e nos vemos. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.